Bem-vindos aí à primeira aula do capítulo 2, que a gente vai configurar as rotas aqui no Django. O Django funciona em um padrão chamado Model View Templates. Então a gente vai trabalhar com models, que vai ser a representação das tabelas no nosso banco de dados. Tem as views, que vai ser onde a função que vai ser chamada quando o usuário bater no nosso endpoint ou nas nossas rotas. E os templates, que é um padrão aí que a gente utiliza para renderizar as páginas, que é bem parecido com HTML. Para quem não sabe, os endpoints ou chamadas rotas são, são tudo que está depois da barra do seu domínio. Então, por exemplo, aqui no acompanhador, isso tudo é o domínio do nosso site. E depois dessa barra aqui é os nossos endpoints. Então, a barra é o caminho raiz, depois capítulos é outro endpoint, outra rota, e por assim vai. Eu tomei como base aqui o acompanhador, que você pode ter todo o material digital. Bom, então aqui no nossa aplicação Django, da onde a gente parou, vamos fazer nosso primeiro app. O Django é dividido em apps, que são basicamente módulos onde vai ter várias funções. Então, a gente em um projeto de usuários, né? A gente cria um app chamado Usuários. Lá a gente vai deixar toda a lógica de login, todos os modelos do usuário. Então vai ter login, logout, registrar, e por assim vai, né? Com o tempo você vai pegando o feeling aí de criar esses apps, mas basicamente isso, são módulos que você vai englobar toda uma lógica da sua aplicação ali, e a gente divide isso, por exemplo, em chamados apps. Então, para criar um app aqui no Django, você vai criar um comando python manage.py start app blog. A gente vai criar aqui nosso primeiro app, que vai ser chamado blog. Primeiramente, a gente vai vir aqui criar um novo arquivo chamado urls.py. Esse arquivo vai ser onde a gente vai configurar todas as URLs desse nosso app. A gente pode já declarar aqui, importando do módulo URLs aqui a função path. Aqui a gente vai declarar uma variável chamada urlPatterns, e aqui vai ser uma lista de todos os nossos endpoints da nossa aplicação. Pode deixar assim, e agora vamos para as views. Bom, as views, como eu falei, é a função que toda vez é executada quando a gente chama essa rota. Então, basicamente, quando a gente entra no acompanhador e dá o reload, ele executa essa função novamente, e ela nos retorna esse HTML, beleza? E essa view, ela pode tanto acessar o banco de dados, registrar dados no banco de dados e por assim vai. Aqui a gente só vai renderizar um HTML básico. Um HTML básico. Para declarar essa nossa função que vai ser executada, a gente vai botar aqui def, vamos botar index, que é um padrão aí de projeto que a gente usa quando é, o, é a página inicial do nosso site. Vamos botar request, ele recebe a request é, que a gente vai receber, né, do browser, e botar um return HTTP response, beleza? Vamos importar esse módulozinho, essa classe de Django HTTP import HTTP response, bem aqui. Eu acabei escrevendo errado, mas é isso. E vamos acrescentar esse textinho aqui. H1, H1, abre o header, né? Bota a frase bem-vindo ao blog e fecha a header. Um HTML bem básico, né? E agora, para a gente registrar esse nosso endpoint, a gente tem que usar nossa função aqui, path, e a gente vai passar o que? A rota, que vai ser o caminho, né? Como eu disse aqui, o caminho é isso tudo depois da barra.
Como esse vai ser o nosso caminho raiz do nosso projeto, a gente vai botar só uma string vazia. Aqui a gente vai botar a função que será executada, então vamos index. Como ele ainda não reconhece, a gente vai ter que importar. A gente pode importar assim, from blog, aqui, né? A gente vai entrar nessa pasta, views, import, index. Pronto. Então toda vez que ele chamar a rota nada, né? Que vai ser a rota padrão, que vai ser essa aqui, né? Essa aqui, ele vai executar essa funçãozinha, beleza? Vamos botar um name também que a gente vai utilizar para se referenciar aqui dentro do Django nos templates para essa rota. Beleza, vamos salvar isso. E agora, para finalizar, a gente tem que ir em Settings e Apps, Installer the Apps. Bom, o Django ele tem esses apps padrões aqui que já vem adicionados e sempre que você adicionar um novo app, você tem que vir aqui e colocar o nome do app que você adicionou, por exemplo, log. Coloco uma vírgula aqui também só para deixar tudo certinho e não ter problemas depois. E basicamente é isso, como criar rotas aqui no Django. Agora vamos dar um start aqui no nosso Django. Python manage.py run server para iniciar a nossa aplicação. Vamos aqui abrir esse endereço aqui que ele nos colocou. Basicamente, ele... Ah, faltou uma última coisa. Se você vê essa tela, tudo certo, né? Faltou a gente configurar uma coisinha a mais. Além de configurar aqui no nosso root, na nossa pasta principal, os installer apps e adicionar o nosso web blog, nas URLs a gente também tem que adicionar aqui, que essa é a nossa URL principal. Então, primeiramente, a gente vai importar do Django URLs, que já está aqui, um include, que vai ser tipo um encapsulador das URLs do nosso blog. Vai botar path, pode botar uma string vazia aqui, include, e vai botar o nome do seu app e o URLs, que foi o arquivo que a gente criou aqui. Então ele já vai vir aqui, vai encapsular esse URL patterns dentro desse outro. Então vai estar tudo certo aí. Ele vai configurar no nossa aplicação. Dê um save e agora ele já deve mudar a telinha aqui. Perfeito. Ele aqui adicionou o H1. Bem-vindo ao blog na nossa aplicação. Outra coisa que eu acabei esquecendo, essas views, o HTTP response, ele precisa ser devolvido nessa requisição para retornar um protocolo HTTP, né? Senão, se eu retornar só uma string vazia aqui, vocês vão ver que vai dar um erro, porque ele não vai entender, porque a rede, né? Os browsers, os navegadores, eles se comunicam com o protocolo HTTP. Então a gente precisa encapsulá-lo aqui. Bom, basicamente essa foi a nossa primeira aula falando de rotas. Vamos agora colocar muita mão na massa agora. Próxima aula eu devo falar sobre os templates para não ter que escrever, né, todo um HTML aqui nessa string que fica bem é, mal, mal uso aí do clean code, iria ficar bem complicado editá-lo. Então, basicamente é isso para essa aula. Até a próxima.